nós vamos assim, cantando, rezando e esperando a vinda do Senhor. Nós queremos, de fato, preparar efetivamente a nossa vida para essa vinda. Não de uma forma simbólica, não é apenas uma recordação de uma vinda, mas a repercussão que essa vinda causa dentro de nós. E isso, consequentemente, nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes e assim por diante, determinante nas nossas escolhas. E hoje, meus amigos, a palavra de Deus, ela vem ressaltar uma característica muito forte da nossa fé, da fé bíblica, e que a gente não pode esquecer jamais, em tempos em que nós defendemos às vezes uma neutralidade total, e às vezes a gente até se torna, de tanto pregar uma neutralidade diante do mundo, nós nos tornamos até pessoas omissas, né? É uma linha muito tênue, ser neutro e ser omisso. A palavra de Deus hoje, ela vem insistir por uma característica forte da nossa fé. O Deus revelado na Sagrada Escritura, né, a partir do relacionamento do povo de Israel, o Deus revelado na Sagrada Escritura não é um Deus imparcial, não é um Deus neutro. Deus não fica em cima do muro, Ele não fala assim, eu não vou escolher um lado para não desagradar o outro lado. O Deus da Sagrada Escritura, Ele é um Deus parcial, né? Ele tem um lado, e pela história do Primeiro Testamento, pelo anúncio dos profetas e assim por diante, é um Deus que está sempre do lado mais fraco, do lado menos privilegiado. O Senhor, Ele fala para o povo de Israel. Vocês sabem que pela geografia antiga bíblica, né, Israel sempre foi um pequeno país, cercado de vários países, de grandes nações e de grandes impérios, e Israel sempre viveu essa tensão da pressão de fora, e o povo de Deus, obviamente, quem nessas pressões políticas, militares e assim por diante, quem sofre mesmo é o povo, né? É a população, e o povo de Deus vivia sempre sendo oprimido de todos os lados. Então o povo vivia sempre nessa tensão, e o profeta, ele surge para não deixar aquele povo desanimar, e acentua uma coisa: Deus está do nosso lado, e tu, Belém de Éfrata, a menor de todas, de ti vai nascer o Salvador, de ti vai nascer o Messias. E qual é a consequência de Jesus, do Deus nascer, o Messias nascer do meio de Israel, do meio de Belém? O próprio profeta Miqueias, ele fala: os homens viverão em paz. Meus amigos, justiça e paz, elas caminham juntas. Deus fica do lado mais fraco para equilibrar essa balança. Vocês podem observar, onde existe desequilíbrio social, consequentemente existe violência, corrupção, miséria e assim por diante. Quanto mais existe um desequilíbrio entre as classes, maior é o desequilíbrio dos relacionamentos daquela sociedade. Então, nós cremos que um caminho para a paz que nós tanto falamos, nós cremos que um caminho para um novo mundo não pode passar por outro senão o caminho da justiça, e cremos que Deus está desse lado, do lado da justiça. Meus amigos, essa espera durou todo o Primeiro Testamento. Todo o Primeiro Testamento fala dessa expectativa, dessa esperança de um Messias que vem para equilibrar essa balança. Vocês devem conhecer a história de Isabel e de Zacarias. Eles eram um casal idoso, e eles viveram a vida toda reclusos, afastados da sociedade, porque eles não tinham tido um filho, e naquele tempo não ter o filho era um sinal de vergonha. Olha só, que critério de exclusão social, era um motivo de vergonha. Então viviam afastados, mas apesar de não terem tido um filho,
A Sagrada Escritura relata que eles eram tementes e fiéis a Deus, um casal muito fiel. Zacarias, inclusive, ele era sacerdote no templo, ele atravessava um deserto para servir no templo. E um dia, quando ele entrou no Santo dos Santos para fazer a oferta do incenso, só um poderia entrar naquele lugar. Ele entrou no Santo dos Santos e diz a Escritura que um anjo apareceu para ele e disse: Zacarias, a sua fidelidade diante de Deus foi provada. Eis que Isabel, a sua esposa, está grávida de um menino. E eles, já em idade avançada, assumem essa missão de trazer aquele que seria conhecido por todos nós por São João Batista, o último dos profetas. Então Maria, que era prima de Isabel, fica grávida de Jesus e no mesmo dia fica sabendo que Isabel está grávida, a sua prima idosa está grávida. Então Maria sai da sua casa, atravessa um deserto para se colocar a serviço de Isabel, para cuidar dela, para ajudá-la, com a gestação. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E eis que Isabel repete uma frase que todos nós repetimos todos os dias da nossa vida: bendita sois vós entre as mulheres, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre. De um lado está o casal idoso, está a idosa Isabel. A idosa, ela representa toda a espera do Antigo Testamento. A idosa, ela representa toda aquela gente. As rugas representam a demora, a expectativa daquela gente. E do outro lado está a menina, a jovem, que traz a novidade, Jesus Cristo, a luz do mundo. O último profeta, ele atesta que está diante de Jesus, o Salvador. Meus amigos, a atitude de Maria diante desse elogio de Isabel é uma atitude lindíssima, porque embora Maria acolha a saudação de Isabel, ela lembra quem é que está por trás de tudo isso, e ela lembra que o Deus da Bíblia, ele escolhe um lado. Maria, ela solta um cântico de louvor. Diz o Evangelho que ela canta um hino chamado Magnífica, e nesse Magnífica ela louva a Deus. Ela diz assim: minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele olhou a humildade de sua serva. Desde agora as gerações me chamarão de bem-aventurada. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor se estende de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Olha que parte bonita essa. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos e exulta os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Essa imagem, meus amigos, a gente não tem fé para se orgulhar, a gente não tem fé só para dizer que a gente tem fé, mas a gente tem fé para se colocar a serviço da humanidade. Hoje se propaga muito a ideia de que nós vivemos numa sociedade de igualdade, e é assim mesmo. Mas o cristão é aquele que vai um pouquinho além. O cristão não quer ser igual ao outro. O cristão quer estar um degrauzinho abaixo para se colocar a serviço do outro. Imagina, se toda a sociedade assumisse uma postura de serviço diante do outro, se as pessoas deixassem de viver somente para si mesmas, deixassem de colocar-se no centro do universo, até mesmo com esse discurso de não quero me envolver, o mundo está perdido e assim por diante, com certeza a sociedade estaria melhor. Vamos pedir a Deus a graça de fazermos como Maria, sairmos da nossa zona de conforto e ir ao encontro daquela pessoa que precisa para servi-la. Quem sabe nessa semana você não encontra alguém que esteja precisando
do seu apoio e da sua ajuda. Vamos pedir a Deus a graça de que nós encontremos esse alguém. Que a gente não seja na sorte, tomara que eu não encontre ninguém que precise. É o contrário, tomara que eu encontre alguém que precise, para que eu possa me colocar a serviço dele. Hoje, amanhã, sempre. Amém.